Graça e paz, queridos, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Meu nome é Felipe Rocha e esse aqui é um devocional que nós fazemos todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Nós temos aqui um tempo de meditação, um tempo de oração, de intercessão, um tempo de aprendizado com a palavra de Deus. Esse devocional, na verdade, eu já faço ele já há algum tempo, mas um dia eu creio que o próprio Deus colocou no meu coração essa inspiração de, ao invés de fazer no meu secreto ali, eu e Jesus, eu compartilhar esse devocional com as pessoas e de alguma forma abençoar a vida delas também. Amém? O tema desse devocional que nós estamos encerrando hoje, foram 5 devocionais com esse tema. O tema do devocional é o que você vê. O que você vê? Falando sobre a visão de todas as coisas na ótica da palavra. A visão através dos olhos de Deus, através da sua palavra. E nós vamos encerrar hoje o devocional com esse título: a visão sempre produz a esperança de um melhor amanhã. A visão sempre produz a esperança de um melhor amanhã. Eu peço a você, principalmente se você está pela primeira vez, eu sempre peço, esteja com a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Se você puder estar com caneta e papel ou bloco de notas aberto do seu celular, para que você possa registrar as passagens bíblicas e até mesmo algumas chaves de entendimento que você vai receber e que seria interessante você voltar a meditar nelas. Amém? Vamos lá? A visão sempre produz a esperança de um melhor amanhã. Ao longo da história, vemos que sempre que Deus teve uma visão para Israel, Ele primeiro gerava em seu povo um sentimento de esperança. Da mesma forma, hoje, por causa do que Cristo já fez, do que está fazendo e do que tem preparado, a visão produz em nós uma esperança de um amanhã melhor. No entanto, quantas vezes Jesus foi interrompido por pessoas que viram a dificuldade? A menina está morta. O homem está cego. Essa pessoa é adúltera ou corrupta. Quantas vezes disseram a Jesus que as pessoas eram limitadas, por consequência do seu pecado? Mas eu amo a resposta de Jesus. Em todas as vezes, ele via possibilidades em vez de obstáculos e fazia as pessoas entenderem que essas situações não eram para a morte, mas sim para que seu Pai fosse glorificado. Isso aqui é tremendo. E eu creio que esse devocional, não apenas porque está encerrando essa série que tivemos nesses 5 dias, mas ele está trazendo de uma forma muito clara como que a visão de Deus é diferente da dos homens. Você pegou aquilo que nós acabamos de ler? Deus sempre que traz uma visão, Ele antes produz uma esperança no coração das pessoas. Agora entenda bem, Ele está dizendo que muitas vezes, mesmo Deus tendo um plano melhor, mesmo Deus deixando clara a vontade dEle, as pessoas muitas vezes preferiam, elas optavam para olhar para o obstáculo, para a barreira, para a dificuldade, para o lado ruim, para algo ruim. Então isso sempre existiu, desde a fundação do mundo. Pessoas que mesmo tendo a opção
de olhar para aquilo que Deus está mostrando, elas preferem se apegarem a algo totalmente inverso. Então a decisão é sua, você vai ter que fazer essa escolha. De olhar para aquilo que a Bíblia está apontando, de olhar para aquilo que a palavra está revelando, ou para aquilo que o mundo está querendo te mostrar, né? Ele citou alguns exemplos aqui, né? A menina está morta. Essa frase está naquela passagem bíblica da filha de Jairo. A filha de Jairo, lembra? Jairo foi até Jesus: a minha filha está quase morrendo. E Jesus disse: eu vou com você na sua casa. No meio do caminho, uma mulher do fluxo de sangue foi curada. A mulher hemorrágica foi curada, 12 anos sofrendo. Mas no meio de toda aquela alegria do milagre de uma mulher, que só reforçava que Jairo estava na direção correta, pessoas chegaram na casa dele e falaram para ele: olha, não incomodes mais o mestre, a menina está morta, sua filha morreu. E naquele momento Jairo poderia agradecer a Jesus pela boa intenção de querer até a casa dele e voltar para casa para sepultar a sua filha. Mas naquele momento, Jesus deu a opção dele escolher ficar com a má notícia ou com a palavra de Jesus. E qual foi a palavra de Jesus? Jairo, não temas, crê somente. E Jairo decidiu ficar com a palavra de Jesus e levou Jesus para casa, mesmo quando tudo aparentemente estava perdido. E o que aconteceu? A filha dele ressuscitou. Jesus fez o milagre, mas se Jairo não tivesse acreditado nas palavras que Jesus havia dito, isso não seria possível. O homem está cego. Quantos cegos Jesus curou? O que queres que eu te faça? O homem era cego e perguntou para Jesus: o que queres que eu te faça? Qualquer um de nós poderia pensar: nossa, parece que quem é cego é Jesus, porque o homem é cego e Jesus está perguntando o que queres que faça. Por quê? Porque, irmão, por mais que Deus tenha poder para fazer todas as coisas, Deus só pode ir até onde a sua fé permite. Ele disse: eu quero ver. Então vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Ouvindo falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu que Jesus ia passar e creu. E quando nós cremos, as nossas atitudes, elas estão de acordo com a nossa fé. Então não tem como você desassociar as suas atitudes da sua fé, porque se você crê, então você vai agir de acordo com a sua fé e não de acordo com as circunstâncias. Ele gritou, as pessoas mandavam ele calar a boca, ele gritava mais alto, até que Jesus chamou ele e disse: o que você quer? Eu quero ver. E ele ficou curado. Ah, essa mulher é adúltera. Jesus disse o quê? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora, mas Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher, não. Jesus olhou para ela e perguntou: onde estão os teus acusadores? A mulher disse: todos foram embora, Senhor. Aí Jesus falou: nem eu tampouco te condeno. Estou te dando uma segunda chance. Estou te dando mais uma chance para você viver a sua vida sem esse pecado de adultério na sua vida. Mas Jesus disse para ela assim, irmãos: vai e não peques mais. Jesus não aceitou que aqueles homens apedrejassem ela. Jesus, mesmo não tendo pecado, não apedrejou ela. Jesus perdoou ela, mas disse: muda de vida. Muda de vida. Vai
e não volte para essa vida de pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez se ela insistisse naquele pecado, na próxima vez Jesus não estaria ali para defendê-lo. E ela poderia morrer apedrejada, pois esta era a lei daquela época. E trazendo para hoje, Jesus ele nos dá uma nova chance, mas se nós insistirmos em fazer as coisas do nosso jeito, às vezes, muitas vezes até conscientes de que aquilo não é a vontade de Deus, não é o que Deus tem para você, Deus não vai conseguir te livrar das consequências das suas escolhas. Ah, mas aquele homem era um corrupto, né? Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, subiu uma árvore para ver Jesus. Jesus viu ele: desce depressa, hoje eu vou na sua casa. Aquela mesma multidão que estava louvando a Deus, quando viu Jesus entrando na casa daquele homem corrupto, falou: ele está entrando na casa de um pecador. Mas Jesus estava dando a oportunidade daquele homem mudar. Jesus entrou na casa dele, mas para que ele permanecesse na casa dele, aquele homem ele precisava realmente tomar uma atitude de mudança. Ele deveria realmente mostrar que queria mudar. E quando Jesus entrou na casa dele, Zaqueu não deixou Jesus não falar nada primeiro. Ele disse: Senhor, metade do que eu tenho eu estou dando para os pobres. E toda pessoa que eu prejudiquei, toda pessoa que eu machuquei, toda pessoa que eu dei prejuízo, eu vou em cada uma delas restituir mais do que eu roubei delas, mais do que eu feri elas. E Jesus disse: hoje a salvação chegou aqui, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, o que estava perdido. A salvação sempre chega onde chega o arrependimento antes. Aonde o arrependimento chega, o perdão chega e uma nova vida começa. Mas irmãos, mesmo Jesus entrando na casa de Zaqueu, Zaqueu teve que lidar com as suas escolhas. E ele lidou com integridade, ele lidou com caráter, ele lidou com um coração transformado. Como é que eu sei que o meu coração foi transformado? Quando eu não tenho medo de reconhecer que eu errei para as pessoas com que eu errei. Talvez muitas daquelas pessoas, mesmo ele devolveram tudo mais do que tirou delas, elas insultaram ele, elas até mesmo amaldiçoaram ele, elas até mesmo cuspiram nele, mas ele estava em paz com Jesus. Então, quando eu estou em paz com Jesus, eu faço o que a Bíblia diz, independente de como as pessoas vão ver. O importante é aquilo que Jesus mostrou aqui no meu coração. Ele foi até aquelas pessoas por amor a Jesus em primeiro lugar, e depois por amor a elas. Porque quando eu faço algo, quando eu obedeço a palavra, mesmo que aparentemente eu esteja entrando em prejuízo, meu coração permanece em paz. Porque ninguém fica no prejuízo por agradar a Deus. Mas eu amo a resposta de Jesus. Em todas as vezes ele via possibilidades em vez de obstáculos. Anote isso. Jesus sempre vê possibilidades ao invés de obstáculos. O que você vê hoje para o seu amanhã? O que você vê hoje para o seu amanhã? Hoje é dia 11 de julho de 2020. O que você vê hoje para o seu amanhã? Esperança ou desespero? Oportunidades ou dificuldades? É pelo que Cristo já fez por nós que alcançaremos tudo o que temos pela frente. Não tem nada a ver com você ou eu. Ele venceu por nós. Agora nós precisamos crer e viver através dessa fé. É importante que entendamos
que nossa justificação não acontece devido ao nosso bom comportamento, nem pelas coisas que fazemos ou por quão bons somos, mas sim pelo que aconteceu por meio da fé, por tudo que Cristo já fez. Nós somos justificados pela fé no que Ele fez por nós. Deus nos deu uma visão de redenção, uma visão de novos níveis, e isso produz esperança para o nosso futuro. Não importa a situação política, a corrupção, a crise em que está a sua nação, o mundo inteiro, temos esperança, porque Deus tem uma visão para toda a humanidade, e você e eu estamos incluídos no que Ele já começou a fazer. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, a visão que permanecerá na minha vida, é a visão que Deus tem para mim. A mudança de uma nação não depende dos políticos, mas de um povo que está cheio de esperança e que ama o próximo. Não critique, não murmure, não dê as costas à necessidade. Não diga que não vamos sair da crise, porque sempre há esperança em Cristo Jesus. Ele vai adiante de você, Ele fará o que você não pode fazer, fechará a boca do leão e abrirá novas oportunidades para a sua família e para a sua vida. Talvez, irmãos, um dos nossos erros é achar que a nossa esperança está em qualquer outra pessoa e não em Cristo Jesus. Nós devemos orar pelas autoridades? Sim. Nós devemos respeitar as autoridades? Sim. Mas a nossa esperança está em Jesus. E sabe o que eu vejo? É como Israel no Egito. Mesmo no meio de dificuldades, o povo cresceu, o povo prosperou, o povo avançou. E é isso que eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre esse rebanho da IAFAD e sobre todos que estão nos acompanhando aqui pela internet. Você é o Israel de Deus hoje, e não importa como está esse mundo, Deus tem uma aliança com você e Deus é provedor da tua vida. Deus é protetor da tua vida. O que você vê no seu amanhã? Eu vejo esperança na igreja, nessa geração e na nação. Não vivamos pelo que vemos, mas pela fé. E aí eu quero ler o texto de Romanos capítulo 5, anote aí, Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o 8. Carta de Paulo aos Romanos 5, capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você pode ter paz com Deus através da tua fé em Jesus. Isso significa que você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Ele já não apenas te aceitou, mas te redimiu. Não apenas te salvou, mas Ele te fez uma nova pessoa.
Ele te trouxe de volta à vida. Você estava morto, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos trouxe à vida através da sua graça. Agora entenda bem, é tudo pela fé. É por meio da fé que nós temos acesso a essa graça de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé na obra de Cristo. Amém? É tremendo. E é por isso que nós aprendemos a glorificar a Deus no meio das tribulações. Sim, porque mesmo sendo de Deus, você vai enfrentar dificuldades, lutas, dias difíceis, mas sobre todas essas coisas, nós já somos mais que vencedores por causa de Jesus. Então o nosso objetivo é permanecer na palavra no meio de tudo isso, porque a palavra vai se cumprir, é a palavra de Deus, não a nossa. Então, por que nós aprendemos a glorificar a Deus nas tribulações? Porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. É perseverando que você vai ter esse caráter aprovado, um caráter forjado por Cristo. A nossa esperança nunca morre, a nossa esperança é Jesus. É a palavra de Deus se cumprindo. E a Bíblia diz que essa fé não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. No momento que você é salvo, o Espírito Santo passa a morar em você e ele derrama o amor de Deus no seu coração. O amor de Deus está em você para que você ame as pessoas. Quando nós estivermos diante de Deus, Deus vai nos perguntar se enquanto nós vivemos aqui na terra, nós amamos as pessoas como Ele desejou que nós amássemos. Ele diz: dificilmente alguém vai morrer por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Será que você teria coragem de dar a vida por alguém justo, por alguém bom? A maioria não teria. Mas a Bíblia fala que Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. Você consegue entender que o nosso Deus é um Deus de fé? Porque Ele morreu por você quando você ainda era um pecador. Ele morreu por mim quando eu ainda era um pecador. Mas por quê? Porque Ele acreditou. Ele conseguiu ter a visão de que através do sacrifício dele, pessoas iriam se achegar e serem reconciliadas com o Pai. Sabe, queridos, nós precisamos entender o que é andar pela fé. Andar pela fé é viver crendo e se movendo naquilo que a palavra diz e crendo que a palavra se cumprirá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse devocional. Estamos encerrando hoje o devocional, o que você vê, e eu te agradeço porque os nossos olhos estão sendo abertos pela tua palavra. E o que nós podemos enxergar hoje é que podemos olhar com esperança para o nosso amanhã, porque o Senhor conquistou isso para nós lá na cruz. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que a tua palavra possa realmente encontrar um coração disposto a obedecer, a crer e a se mover por essas palavras. Eu abençoo a vida desta pessoa e eu declaro que aonde as impossibilidades chegaram na vida desta pessoa, o teu poder, através da palavra, está quebrando as impossibilidades e gerando oportunidades e gerando milagres em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor.
Hoje é dia 11 de julho, hoje é sábado, dia 11 de julho. Amanhã nós temos um culto de celebração às 19 horas, o culto que será presencial e também online. Pastor, quero participar do culto presencial, o que eu devo fazer? Anote aí agora, o nosso WhatsApp da igreja, DDD 12 988865049. DDD 12 988865049. Para você que estava procurando a caneta, DDD 12 988865049. Se você quiser participar do nosso culto amanhã às 19 horas aqui no prédio da igreja, nós estamos realizando os cultos respeitando as exigências da prefeitura. Então a primeira exigência é que não podemos superlotar, temos apenas 40 lugares e por isso você precisa reservar o seu lugar, amém? Amanhã, 19 horas, culto aqui presencial e online também. Entre em contato por esse telefone, dê o seu nome completo, data de nascimento e o número do WhatsApp. Nome completo, data de nascimento e o número do WhatsApp para que possamos reservar o seu lugar. Pastor, o que eu preciso fazer para participar do culto? Primeiro, você precisa entender se você pode participar do culto, porque existem algumas restrições. Crianças somente acima de 7 anos. Adultos apenas abaixo de 60 anos. Adultos somente abaixo de 60 anos. Pessoas que estão no grupos de risco não podem participar do culto ainda. Amém? Gestantes, pessoas com doenças crônicas, doenças respiratórias. Se você faz parte do grupo que ainda não está liberado para participar do culto, não fica triste. Participe pela internet, com fé que em breve vamos estar todos juntos numa grande festa em nome de Jesus. Mas por enquanto, somente essas pessoas que não estão dentro dessas restrições é que podem participar. Mas para isso, precisam entrar em contato pelo WhatsApp da igreja e reservar o seu lugar. Amém? Em nome de Jesus. Outra coisa muito importante, ação social. Se você ainda não fez a sua doação de alimento, de produto de higiene pessoal ou até produto de limpeza, faça a sua doação essa semana. Nós temos pessoas que toda semana ficam sabendo através de alguém que a igreja está doando cestas básicas e vem aqui buscar. Nós já tivemos pessoas até de Jambeiro, que não é perto daqui de São José, que vieram buscar. Então assim, a sua doação possibilita a ação social que a igreja está fazendo. Então faça a sua doação de alimento, porque para você talvez parece algo tão normal, o arroz, o feijão, o macarrão, sabe? O leite ali na sua mesa, mas nesses dias de crise, existem pessoas que estão precisando de ajuda. Amém? E se você quiser ter acesso a todo o relatório de pessoas que nós já ajudamos por causa da sua doação, você pode procurar Elisângela ou Antônio e eles estão liberados para falar para você quantas pessoas já ajudamos e até nós temos os nomes e endereços dessas pessoas. Amém? E para encerrar, querido, como eu disse, hoje é dia 11 de julho, e se você está pela primeira vez, os cultos voltaram, mas a maioria das pessoas da igreja ainda não estão congregando por várias situações. Às vezes a pessoa nem faz parte do grupo de risco, às vezes ela nem está dentro das restrições para o culto, mas ela tem familiares que estão e ela tem dado assistência para essas pessoas. Então hoje, poucas pessoas estão congregando presencialmente. Online, graças a Deus, muitas pessoas sendo abençoadas pela palavra. E nós temos o compromisso aqui com o prédio da igreja, o aluguel do prédio. Dia 15 agora, quarta-feira, vence o aluguel da nossa igreja no valor de R$7.000. E nós precisamos que você, principalmente você que é da IAFAD, você possa transferir o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia.
E se você mesmo que não congregue aqui conosco, mas tem sido abençoado, se hoje é o seu primeiro dia aqui e a palavra de Deus te tocou e você de repente tem o desejo de abençoar a obra, de semear algo na obra, até quarta-feira, no horário comercial, faça a sua doação, para que nós possamos continuar fazendo essa obra. Agora entenda bem, do dia 1º ao dia 15, nós temos esse desafio de R$7.000. Do dia 15 até o último dia do mês, nós temos o desafio das outras despesas da igreja, mas nós dividimos em 2 partes todo esse clamor que nós fazemos todo mês. Então, o primeiro é para o aluguel. Então, até dia 15, faça a sua oferta, a sua doação, transfira o seu dízimo. Você pode transferir diretamente para a conta da igreja. Você pode solicitar que a igreja envie o irmão Antônio, o irmão William, com a maquininha, ou até mesmo para buscar a sua semente na sua casa. E você pode trazer aqui no prédio da igreja. Tudo através do WhatsApp da igreja você pode pedir informações. Você pode pedir a conta pelo WhatsApp da igreja. Você pode solicitar o envio desses irmãos na sua casa pelo WhatsApp da igreja. E você pode marcar pelo WhatsApp da igreja a sua vinda aqui na igreja, que eu estarei aqui para te receber. Mas, queridos, esse mês eu percebi que nós estamos precisando de um socorro mesmo, porque até agora estava faltando R$4.000 ainda. Então nós temos até dia 15 para levantar esse valor. Nós temos até dia 15, praticamente 1, 2, 3, 4, 5 dias para levantar esse valor de R$4.000. Então transfira o seu dízimo, sua oferta, sua primícia, e ore pela igreja. Pastor, não tenho condições de fazer muito. Faça o que você pode, o que o seu coração está falando. Agora, se você tem sido abençoado, sabe, e você sabe que pode fazer um pouco a mais, faça. Querido, um dia, se nós pagarmos o aluguel da igreja, um dia depois do vencimento, a imobiliária cobra R$650 da gente. Eu creio que essa multa até aumentou, acho que está em quase R$700. Na verdade, ela é praticamente 10% do aluguel. Então assim, eu conto com você, primeiramente com a sua oração, porque mesmo você não podendo semear, eu acredito na sua oração, e eu sei que Deus ouve a oração do povo dele. Mas se você pode semear, semeie, transfira o dízimo, a oferta, a semente, peça os irmãos para ir até a sua casa pelo WhatsApp da igreja, nós vamos enviar, ou traga até a igreja, mas que até dia 15, que nós possamos estar unidos nesse propósito. Amém? Beijo no coração, que Deus te abençoe, e até amanhã às 19 horas no culto de celebração, e segunda-feira nós iniciamos um novo devocional em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.